Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução das questões de matemática da prova Agente Escolar 2023 da banca institutomais.org.br. Prova para a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, nível médio. Nós vamos resolver a segunda parte da prova de matemática, contendo mais 4 questões. Continuem acessando o meu canal, assistam a playlist institutomais.org.br para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível de dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então vamos para os comentários dessas 4 últimas questões da prova de agente escolar. Vejam, uma doceria recebeu 3 caixas de pirulitos diferentes. A primeira contendo 252 pirulitos de morango. A segunda contendo 300 pirulitos de uva. E a terceira contendo 336 pirulitos de tutti-frutti. Joana deve colocar cada tipo de pirulito em um saquinho, de modo que cada saquinho contenha a mesma quantidade de pirulitos e que seja a maior quantidade possível. Assinale a alternativa que apresenta quantos saquinhos ao todo Joana usará para fazer esse trabalho. Então, vejam, uma questão também que nós comentamos que poderia cair em concursos da banca Instituto Mais. Nós vamos utilizar, para achar a quantidade de pirulitos de cada saquinho, vamos calcular o máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? É o maior divisor comum desses 3 números, 252, 336 e 300. Nós vamos utilizar o processo da decomposição simultânea. Então, vejam, para a gente calcular, a gente vai fazer assim, ó. Coloca os 3 números e vai dividir sucessivamente pelos números primos. Quais são eles? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Como é o maior divisor comum, quando for comum divisível divido os 3, eu coloco em vermelho. Então, por exemplo, o primeiro número primo 2 é um divisor comum. Então, vou colocar em vermelho. Dividindo isso aqui, vai dar exatamente 126, 150 e 168. Ainda nós temos divisão por 2. Enquanto tem divisão comum, a gente coloca em vermelho. Então, vai dar aqui 63, 75 e 84. Temos divisão por 2, mas não é divisor comum. Então, coloco em preto e divido. Então, vai dar quanto? Quando não é divisor, quando não divide, coloca sempre repetindo. Então, repete o 63, o 75 e aqui dá 42. Ainda nós temos divisão por 2. Não é divisor comum. Coloca em preto. Então, vai dar. Repete o 63, 75 e aqui dá 21. Agora, nós temos o próximo divisor comum, é o 3. É comum. Divide os 3, então coloca em vermelho. Dá 21, 25 e 7. Acabou. O próximo divisor primo é o 5. Não é divisor comum. Coloca... Aliás, tem o 3 aí, desculpa. 3. Aqui dá 7. Repete o 21, 25, 7. Agora sim. O próximo divisor é o 5. Não é comum. Então, coloca em preto. Repete o 7, dá 5 e dá 7. Repete o 7. Continuamos a divisão por 5. Aqui dá 1, 7, 7. Agora dividimos por 7, então vai dar 1, 1 e 1. O maior divisor comum desses 3 números, ou seja, o número que divide simultaneamente o 12 é o 12, que é divisor do 252,
do 336 e do 300. Então, o maior divisor comum será o produto do 2 vezes 2 vezes 3, que dá exatamente 12 pirulitos em cada saquinho. Como nós temos 3 tipos de pirulitos, vamos verificar quantos saquinhos de cada pirulito. Então, por exemplo, morango, eu tenho 252 pirulitos. Como eu tenho 12 pirulitos cada saquinho, dá 21 saquinhos. Uva, eu tenho 300 pirulitos. Divide por 12, dá 25 saquinhos de pirulito de uva. E tutti-frutti tem 336, divide por 2, dá 28 saquinhos. Somando a quantidade de saquinhos que o exercício solicita, dá exatamente 74. Alternativa, letra C. Nós cantamos que poderia cair problemas de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Só caiu mínimo múltiplo, máximo divisor comum. Questão 16. Também é uma questão que nós comentamos que poderia cair exercício sobre áreas. Um terreno possui o formato de um triângulo retângulo. Observe, triângulo retângulo, cuja base e altura são iguais. Se a base e a altura forem aumentadas em 40%, é correto afirmar que a área desse terreno será aumentada em uma quantidade maior que 90, maior que 70, menor que 90, maior que 40 e menor que 70, menor que 40. Nós falamos sempre, cuidado com problemas de acréscimo e decréscimo de porcentagem. Se eu aumento a altura e aumento a base, não aumenta 80%. Não tem 80% aqui. Mas na videoaula anterior, nós comentamos esse tipo de questão. Então, vejam. Triângulo retângulo, cuja base e altura. O que é triângulo retângulo? É um triângulo que tem hipotenusa, cateto e cateto. Este cateto aqui é a altura. Este cateto aqui é a base. São iguais. Então, chamo de x e x. Como é que se calcula a área de um triângulo retângulo? Cateto vezes cateto dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, aqui nós temos x vezes x, x quadrado dividido por 2. Esta é a área do triângulo original. Se eu aumentar 40% aqui, eu tenho que a altura e a base vai ser o 100% mais 40%, 140%. Então, fica 1,4x. Então, aqui vai ser 1,4, 1,4. Portanto, a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Multiplicando aqui, 1,4 vezes 1,4 dá 1,96. X quadrado dividido por 2. Se vocês compararem esta medida com esta aqui, observe, houve um aumento de 0,96. O que é 0,96? 96%. Portanto, o aumento foi maior que 90%. Observaram? Alternativa letra A. Questão recorrente em concursos públicos. Questões envolvendo áreas de figuras geométricas planas. Lembre-se, triângulo, quadrado e retângulo. Questão 17. Também nós falamos, questão envolvendo mais de 2 grandezas. Regra de 3 composta. Uma fábrica possui 15 máquinas iguais que em 3 horas produzem 9.900 embalagens no total. Se mais 4 máquinas iguais a essas forem compradas, assinale a alternativa que apresenta quantas embalagens ao todo serão produzidas em 5 horas. Um detalhe, a Banca Instituto Mais, eles têm uma regra de utilizar números muito exagerados. 9.900 embalagens, 15 máquinas, 3 horas por... Então, observe, é um número realmente muito grande. Olha o resultado que vai dar. Mas tudo bem, vamos lá.
Regra de 3 composta com 3 grandezas: quantidade de máquinas, horas por dia e embalagens. Nós não vamos utilizar as famosas setinhas. Nós já falamos na videoaula anterior, naquela revisão 1, que pode cair questões envolvendo regra de 3 composta. Então, para facilitar, vejam como é que se resolve. Temos 3 grandezas, coloca 3 colunas. Eu vou dividir o problema em causas e efeito. O que é o efeito? É o resultado. Normalmente, máquinas, horas por dia, dias, homens trabalhando, são causas. Construção de casa, construção de embalagem, construção de estrada, metragem, é tudo efeito. Então, nós temos aqui duas causas e um efeito. O que é o efeito? É a quantidade de embalagens. O que são as causas? Máquinas trabalhando durante algumas horas por dia. Pronto. Agora vamos completar. 9.900 embalagens, 15 máquinas, 3 horas por dia. A pergunta: quantas embalagens? X. Quantas horas por dia? 5. Quantas máquinas? Aumentou 4. Portanto, de 15 passou para 19. Cuidado, não é o 4 que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar mais 4. Bom, agora sem setinha. Como é que se operacionaliza isso aqui? O produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Traduzindo isso aqui de uma forma mais simples, multiplica assim, ó. Pega sempre onde tem a variável. Então fica assim, 15 vezes 3 vezes x. Já coloca. É igual 19 vezes 5 vezes 9.900. Sempre tenta simplificar. Vejam, eu tenho 15 e 5. Eu vou dividir por 5 e aqui por 5. Então aqui vai ficar 5 dá 3, aqui dá 1. Então aqui dá 3. Como tem um 3 e eu tenho 9.900, eu sei que dá para simplificar. Vou dividir por 3 e aqui por 3. Dá 3.300. Pronto, tá bom. 3x é igual 19 vezes 3.300, que dá 62.700. Logo, x, que é a quantidade de embalagens, vai ser 62.700 dividido por 3. Efetuando essa divisão, dá exatamente 20.900 embalagens. Alternativa letra E. Última questão do concurso de agente escolar da Banca Instituto Mais para o concurso da Prefeitura Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos. A questão mais difícil de matemática. Miguel simulou um empréstimo de R$30.000 a ser pago em 12 meses em bancos diferentes, A e B. As taxas dadas nos bancos foram de X% ao mês no banco A e uma taxa mensal 20% maior no banco B. Ou seja, a taxa de A é X%, de B, X mais 20%. X% mais 20%, que é 120%. Sabendo que no banco B o total de juros cobrado ao final do empréstimo seria de 4.320, assinale a alternativa que apresenta quanto seria o total de juros cobrado ao final do empréstimo do banco A. Aqui já está dizendo que o empréstimo é utilizando juros simples. Só reforçando, se o exercício não estiver falando que tipo de capitalização, vocês têm que utilizar os dois tipos e verificar qual que bate a resposta. Normalmente, as bancas colocam o tipo de capitalização, ou simples ou composta. Então, vamos lá. Banco A, quais são os dados? Capital, tempo
e juros e taxa, X%. B, capital, tempo, juros. A taxa é 20% mais. Então, é o 100% da taxa mais 20% dá 1,2x%. Então, presta atenção. Aqui tem a porcentagem. Isto aqui dá para resolver para achar a taxa. Então, vejam. O que é os juros? É o capital multiplicado pela taxa vezes o tempo. Já temos todos os dados. Então, substituindo aqui, eu tenho 4.320, que é os juros, o capital, que é R$30.000, a taxa acrescentado 20% dá 1,20x, vezes o tempo, que é 12. Observa aqui, cuidado, aqui é 1,2x%. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar esse x em porcentagem para simplificar. Então, vejam, o que vai ter? 4.320 é igual a 30.000 vezes 1,2 vezes x centésimo vezes 12. Podemos simplificar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, ficou assim. 4.320 é igual a 300 vezes 1,2 vezes x vezes 12. Isso aqui multiplicando dá 4.320x. Logo, x vai ser 1%. Ou seja, os juros que o banco A cobrou é 1%. Agora vamos calcular qual será os juros desse A. O que é os juros? Capital vezes a taxa, já coloquei 1 sobre 100, vezes 12. Corta 2 zeros, 300 vezes 1 vezes 12. Quanto que dá os juros? R$3.600. Alternativa letra C. Então, esta é a prova que foi aplicada no dia 2 de julho para a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Esta sugestão dessas videoaula foi enviada por e-mail pelo nosso amigo Enzo, que solicitou que nós fizéssemos a correção das questões de matemática. Portanto, assistam às videoaulas e confiram com o seu gabarito. Lembrando que é um gabarito extraoficial. Não garantimos que está tudo correto. Gostaram? Façam inscrição no canal. Ative o sininho, assim receberão as notificações das demais videoaulas da Banca Instituto Mais. E se você gostou, não esquece, dá aquele like para dar uma força para o canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, cuja banca é o Instituto Mais, cliquem na playlist. Link está na descrição desta videoaula. Até as próximas.